tombo do PIB brasileiro na pandemia é menor que de outros países da América Latina e da Europa, aponta levantamento. Olha só. E eu tenho certeza que vão falar que a queda foi por culpa do presidente e a queda só não foi maior porque os governadores fizeram um excelente trabalho. Apesar da gente saber que a culpa da queda é 100% dos governadores, né? Aqui fala um pouquinho do... Apesar da projeção de tombo recorde no segundo trimestre, o PIB do Brasil caiu menos do que o da maioria dos países da zona do euro e outros países da América Latina, como México, Colômbia, Chile e Peru. Levantamento da Austin Rating. O dado oficial do PIB brasileiro será divulgado dia 1º de setembro, semana que vem ainda só, e deve mostrar uma contração de até 10% na economia. Aqui ele fala que a prévia do ranking do desempenho do PIB das maiores economias do mundo mostra que em 18 países a queda no segundo trimestre foi superior a 10% na comparação com o primeiro trimestre. Em diversos países a retração foi recorde, acho que é recorde, em meio aos abalos e restrições impostos pela pandemia e do novo coronavírus. As maiores quedas entre os 38 países do ranking, que já divulgaram dados oficiais do período de abril a junho, no segundo trimestre, foi no Peru, de 27,2%, e Reino Unido, de 20,4%. Na zona do euro, os países com retração mais drástica foram a Espanha com 18,5%, Portugal com 13,9%, a França com 13,8%, os Estados Unidos teve um recuo de 9,5% e a Alemanha de 9,7%. E a China, olha só, teve uma alta de 11,5%, indo contra o mundo inteiro, né? Mas a gente já fala disso. A estimativa atual é que a economia brasileira... Era para ter um A aqui, não era não? A economia brasileira mostra um tombo recorde em torno de 8 a 10% no segundo trimestre, frente ao primeiro trimestre, o que colocará o país oficialmente em recessão. Ok. O levantamento do G1 mostrou que de 12 consultorias e instituições financeiras consultadas, 10 eram tombo de até 10%. Tá. Aqui a gente vê... Deixa eu mais aqui em cima, né? A gente vê a China, que no primeiro trimestre teve uma queda de 10%, e no segundo teve um aumento de 11,5%. A Índia, que teve um aumento de 1,1%, tanto no primeiro quanto no segundo. Estados Unidos teve uma queda de 5%, e agora teve uma queda de 9,5%. E o Brasil, da Alemanha, o Brasil com uma queda de 1,5% no primeiro e estimado 10,1% no segundo. Tá. Vamos lá. Eu tava vendo uma streamer ontem que nas streams dela ela costuma ver coisas históricas, né? Ver um pouco de história, guerras, pandemias, colonização, todas essas coisas. E ela estava vendo ontem justamente sobre o caso do cara nos Estados Unidos que comprou acho que 18 mil frascos de álcool em gel para revender a um preço mais alto. Né? Os frascos foram retidos pela polícia e ele foi preso. Só que a parte que eu quero chegar é, no início do ano, a China comprou bilhões de EPI, de equipamentos respiratórios, todas essas coisas dos países desenvolvidos,
né, Estados Unidos e Europa, principalmente. E no segundo trimestre, né, que foi quando a pandemia saiu da China, né, a pandemia começou na China. Quando a pandemia saiu da China e chegou mais forte nos outros países, a China começou a vender esse equipamento pelo dobro ou triplo do preço que eles tinham comprado. Então a gente vê aí que, né, a China não é uma concorrente justa. Ela incubou, não é a palavra certa, mas ela manteve o vírus escondido com a anuência da OMS, e porque desse jeito ela conseguia comprar as coisas que ela precisava no preço de mercado. Aí quando o vírus saiu de lá e se espalhou, que o mundo estava em estado de pandemia, eles conseguiam vender mais caro justamente porque estava em falta e todo mundo precisava para ontem, né? Então, fazendo isso, os países tiveram que fazer esse lockdown sem motivo, esse lockdown que não tem nenhuma comprovação científica. É o primeiro caso de pandemia ou de epidemia no mundo que as pessoas saudáveis ficam em casa, em vez de manter as pessoas frágeis, as pessoas mais suscetíveis à doença em casa e as pessoas saudáveis saírem normalmente. Mas a China se aproveitou muito disso. E agora, enquanto o mundo está fechado, mais ou menos, o mundo está voltando a abrir agora, né? A Itália falou que, apesar de estar tendo um leve aumento nos casos, eles não vão fazer o lockdown de novo. E a China teve esse 11,5% de aumento no PIB dela. E o Brasil ficou lá para baixo, né? Por questões... A gente pode ver que o primeiro trimestre, quando não tinha o lockdown, a gente foi mal, né? Porque retraiu, mas a gente não foi tão mal. E no segundo trimestre, com o lockdown irresponsável dos governadores, a gente teve esse escândalo de 10,1%. Mas, como eu falei, a culpa vai cair no presidente, em vez de cair nos governadores, que são... A maioria dos governadores são os verdadeiros culpados por isso. Se a gente pegasse por estado, o PIB de cada estado, eu não sei se existe esse número, se existir eu faço um outro vídeo, mas a gente veria que estados como Mato Grosso do Sul teriam, se não um aumento no PIB, eles ficariam ali quase no zero. E Minas Gerais, que abriu mais cedo que os demais estados, não teria uma queda tão alta. Então, não teria um número tão baixo, né? Eu odeio quando isso acontece. Aqui tem o ranking total. O estranho é que aqui não tem a Índia, né? A gente vê aqui justamente o 11,5% da China, mas aqui tem o Índia em 1,1% que não está aqui. A gente tem o Hong Kong com 0,1% e Taiwan com 1,4% negativo, esses dois últimos. Lembrando que esses dois não fazem parte da China. Suck it.
onde é que eu tinha aqui? Infelizmente, a gente tem essa frase aqui de um dos repórteres. Não, acho que é de um dos repórteres do G1. Não, acho que é um comentário da publicadora ali. Infelizmente, a recuperação no Brasil será mais lenta em relação às demais economias, com destaque para as economias emergentes, em virtude de o Brasil estar há algum tempo em processo de recuperação fraca devido aos desarranjos do lado fiscal, que acumula déficit desde o ano de 2014, bem como os entraves entre executivo e legislativo, que afetam a aprovação das reformas estruturantes, além de recentes discussões sobre manutenção do teto de gastos. Então vamos lá. Isso daqui, vamos pegar a primeira parte, que é desarranjo do lado fiscal, que acumula déficit anual desde 2014. Vale lembrar que a partir de 2014 que a gente começou a saber os verdadeiros números do PIB brasileiro, né? Já que antes disso a gente não pode confiar nos números. Já que antes disso, primeiro, o Brasil tinha uma gordura para queimar por causa do governo do Fernando Henrique, né, de todo o plano real e os reajustes econômicos que foram feitos no governo FHC. Aí entrou o governo Lula e queimou essa gordura. E mesmo tendo essa gordura para queimar, eles escondiam muito os números, porque eles queriam mostrar que o governo deles estava sendo bom, para eles poderem continuar no governo. Tanto o Lula, de 2002 a 2008, quanto a Dilma, de 2002 a 2010. Quanto a Dilma, de 2010 a meados de 2015, né? Foi quando ela caiu. Então, esse acumula déficit anual desde 2014 podia vir desde antes, se a gente soubesse os números reais, né? E o déficit pode ser menor agora do que era na época, só que a gente nunca vai saber. Entraves entre executivo e legislativo que afetam a aprovação de reformas estruturantes. A gente tem todo o espectro da esquerda não querendo essas reformas. Eles não querem reformar justamente porque se eles voltarem para o poder, eventualmente, eles não vão ter todas essas matas, né? Todas essas metas para continuar sugando o dinheiro do governo. Então a esquerda já não quer fazer essas reformas. E em relação aos entraves, né, aos supostos comentários de executivo contra legislativo, é muito mais a mídia querendo jogar um lado contra o outro do que os comentários em si. Porque o que eu vejo nos comentários são, tipo, nada demais. Então, é muito mais a mídia glamorizando os comentários e fazendo com que eles pareçam ser algo muito grande do que os comentários realmente sendo uma coisa muito grande. A manutenção do teto de gastos, cara, é bem simples. Funcionário público não vai gostar da minha resposta, né? Já que 60% dos gastos públicos são com folha de pagamento, folha de salário. Corta esse salário. Iniciativa privada aumentou em 2, 3 milhões o número de desempregados, está com números recorde de pessoas desempregadas, e os funcionários públicos continuam recebendo normal os super salários deles, acima de 20 mil reais por mês, 13º, 4º, 5º salário. Então, é bem fácil evitar que passe o teto. É só todas as esferas do poder, né? É só o legislativo querer o que eles não querem e o judiciário, legislativo, Câmara e Congresso, Câmara e Senado, e o judiciário, STF,
quererem isso, né? Porque o presidente já falou que por ele corta o salário de todo mundo, né? Ele faz essa redução, pelo menos até o final do ano. Mas o legislativo e o judiciário já falaram que não querem, né? Como assim vai tirar nossa mamata? Pô, não pode, cara. Eu não fui imitar ninguém mesmo, é só pra não parecer que sou eu falando. Mas é isso. O PIB não vai cair tanto porque nosso executivo federal vem tentando subir o PIB, enquanto os executivos estaduais, não todos, mas a maioria, vem tentando jogar o PIB lá no chão, com a desculpa de querer salvar a vida. Mas lembrando que o número de casos de depressão subiram, números de suicídio subiram, e essas mortes são por causa de ficar em casa sem fazer nada. E a culpa dessas mortes é dos governadores. 100% dos governadores.